Muito bem, nós chegamos no segundo dia da nossa série Presentes Espirituais e nós estamos conversando aqui sobre as seguintes questões. Cristo trouxe-nos presentes espirituais que na Bíblia são chamados de dons, e eles são distribuídos para os que se entregam a Cristo, ou que se entregaram a Cristo e pertencem à igreja dele. Nós estamos partindo do pressuposto de que o mês de dezembro é um mês especial na nossa sociedade, na nossa cultura, em que nós trocamos presentes. Mas é importante nós lembrarmos que os presentes que existem não são apenas presentes físicos, materiais, que nós podemos comprar num shopping ou coisa assim, mas especialmente os presentes que mais transformam a nossa vida são presentes espirituais. E da parte de Deus, Ele não deixou de cuidar disso, pelo contrário, Ele enviou o Seu Filho para nos trazer presentes. E o primeiro presente que Cristo nos trouxe, nós conversamos sobre isso na semana passada, foi o fato de nos tornarmos Seus filhos. Cristo morreu na cruz para nos trazer a dimensão, a realização de sermos chamados filhos de Deus. E as finalidades dos presentes espirituais, nós falamos um pouco disso na semana passada, e eu relembro aqui para nós estarmos sintonizados, é que a primeira finalidade é nos dar alegria na caminhada de fé em Jesus Cristo. Então, lembre-se disso. Jesus, sim, nasceu e nós comemoramos no dia 25 de dezembro o seu nascimento. Mas um dos presentes, da finalidade dos presentes que ele trouxe para nós, é nos trazer alegria. E eu falei isso na semana passada, fazendo uma pergunta para você. Você tem vivido alegremente? A sua experiência com Deus tem proporcionado alegria? Porque senão, pode ser que você ainda não desembrulhou o presente. Pode ser que esse presente ainda esteja fechado. E segundo, a finalidade é trazer a nossa rotina de vida à realidade de Deus. Então, os presentes espirituais que Jesus veio nos trazer é para nos trazer a realidade de Deus, os céus, a terra, através da nossa vida. Então, você tem vivido uma vida além do comum na vida humana? Você tem experimentado coisas celestiais? Porque essa é a finalidade, ou uma das finalidades dos presentes espirituais. Também nós falamos sobre a finalidade da edificação pessoal e comunitária. Como que esses presentes que Jesus trouxe para nós edificam a nossa vida, à medida que nós o usamos, nós colocamos em ação. E isso abençoa não só a nós, mas as pessoas que estão à nossa volta, e especialmente a igreja. Local onde Deus decidiu espalhar esses presentes, e são presentes complementares, e à medida que nós utilizamos e colocamos juntos, somados esses presentes, nós temos uma edificação plena, maior, ampliada, que nós, vivendo apenas sozinhos, nós não conseguiríamos alcançar. E também, por último, como finalidade, esses presentes espirituais nos ajudam no cumprimento da vontade de Deus. São esses presentes que vão nos conduzir para uma vida alinhada com o plano de Deus para nós. De forma que, se nós não abrirmos esses presentes, a nossa chance de ter uma vida muito aquém, medíocre, é muito grande. Então nós estamos preocupados com isso, por isso estamos trazendo uma série de reflexões, de pregações a partir da palavra, sobre os presentes que Deus tem para você. Nós falamos então na semana passada sobre esse primeiro presente, o poder de nos tornarmos filhos de Deus, e como isso tem implicações seríssimas para a nossa vida. O que é não ser considerado filho e o que é ser considerado filho de Deus. Os acessos que nós temos ao Pai e a obra que começa a acontecer em nós pelo fato de nós nos tornarmos filhos. Como isso inicia em nós um processo de transformação contínua, constante, que vai nos conduzindo para nos aproximarmos de quem Deus é. E hoje,
Nós vamos, partindo desse presente, primeiro presente espiritual, falarmos um pouquinho sobre uma outra questão. Essa é uma foto do João, há quase um mês, um pouco mais de um mês atrás, e eu quero destacar aqui 2 machucados, na testa e no nariz. Estava eu refletindo e pensando como introduzir a conversa de hoje, e a Raquel chegou com o João e sentou na cama, na biblioteca, e eu falei, amor, não estou conseguindo encontrar a introdução. E nisso que eu estou falando assim, o João se joga, sentido da cama para o chão, e a Raquel segurou. Eu falei, uau, muito obrigado, meu filho, você já participou da preparação de um sermão. Porque o que eu estava visualizando, e foi o que aconteceu com o João nesse dia, ele se jogou do sofá, nós não estávamos próximos, e ele caiu com o rosto no tapete, e isso machucou a testa e o nariz dele. Foi numa situação bem complicada, eu estava passando mal, corri para o banheiro, a Raquel tinha ido comprar pão e ele ficou sozinho no sofá. E aí eu comecei, a partir disso, pensando nessa introdução, lembrar de uma coisa que é a nossa natureza. Nós somos como João, na idade que tem, num lugar alto. Se nós estivermos sozinhos, a nossa tendência é irmos para o abismo. A nossa atitude normal é a gente procurar por algo que vai nos machucar. Eu preciso que você entenda uma coisa, antes de nós falarmos do segundo presente espiritual. A sua tendência, contando com a sua própria capacidade, é se jogar no chão, é se machucar. Deus sabe disso. E o presente espiritual que eu quero dizer hoje tem a ver com o fato de Deus ter planejado ficar ao seu lado para que você não caia e se machuque. Ele quer andar com você. Por isso, eu preciso explicar um pouco mais, mostrando pela palavra, qual é a nossa tendência. Lá em Gálatas 5, 19 a 21, ou seja, a carta que Paulo escreveu aos cristãos que estavam na cidade de Gálatas, ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas. Eu preciso só te explicar o que ele está dizendo como obras da carne. Ele está dizendo o que é aquilo que a nossa carnalidade, quem nós somos, a nossa humanidade produz. E ele está dizendo que o que essa nossa humanidade produz são coisas conhecidas. E ele vai dizer aqui, pontuando algumas questões para nós entendermos qual é a nossa tendência. E ele vai dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E continua, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejam que interessante o que Paulo está dizendo. E eu preciso e quero ser muito claro com você a respeito disso. A nossa carnalidade, a nossa humanidade, diante de qualquer tipo de dor, diante de qualquer tipo de sentimentos, de frustrações, de decepções, de não saber lidar com as situações que nós estamos vivendo, a nossa tendência, pela nossa capacidade, é procurar essas coisas. Vejam que interessante. Quando você está mal, lá na sua alma você está ferido, machucado, e alguém chega diante de você que talvez você nem se relacionou tanto com essa pessoa, ela não teve a capacidade de te ferir muito. Qual é a sua tendência se você está mal e essa pessoa fala alguma coisa atravessada para você? A nossa tendência, pela nossa capacidade humana, é entrar no que nós poderíamos chamar de inimizade, de discórdia, agindo contra, para ferir a pessoa que está ao nosso lado. Se nós olharmos, por exemplo, as questões de ansiedade, quando você está ansioso, e a ansiedade tem muito a ver com a sua necessidade de garantir o futuro, como é que o futuro vai estar de acordo com a sua vontade. É por isso que o inverso de ansiedade é confiança em Deus.
Se você quer superar a sua ansiedade, você precisa conseguir descansar e confiar de que Deus é soberano. Mas à medida que você não consegue, você anda ansioso, você começa a responder pela sua vontade humana a algumas questões. O que muita gente faz quando está ansioso? Come um chocolate, come 2 coxinhas. Abriram aqui o Benjamin, vai ali, compra vários. Essa indireta aí, hein, Marcelo? Pra mim. Não foi indireta, não foi ninguém lá hoje. Com certeza, está todo mundo tranquilo. Já entendi. Mas croissants de chocolate, de ovo maltine, de 4 queijos, presunto e queijo, e assim por diante. Quantas coisas dessas nós não buscamos quando nós estamos ansiosos? Quando nós estamos chateados? Você já percebeu como nós temos uma tendência natural por buscar essas coisas? Eu poderia ser bem pesado em todas as coisas que estão ditas aqui por Paulo, porque ele fala de impurezas, e assim vai. Eu poderia falar aqui, nós homens, como é que nós lidamos com a nossa sexualidade quando nós estamos descontentes? Como é que nós lidamos com a questão da inveja? Quando nós não temos o que queremos, não temos acesso, e começamos a olhar para o outro e tendo uma atitude de querer ver o outro destruído, ou de difamar o outro porque ele tem conseguido sucesso nas áreas que eu não consigo. Porque a nossa natureza é como essa do João, de ao ver o abismo, se jogar. Essa é a nossa natureza natural. Ficou redundante, mas deu para entender. Portanto, a partir dessa nossa natureza, que eu quero então apresentar o segundo presente espiritual da nossa série. O segundo presente é a habitação e auxílio do Espírito Santo de Deus em nós. Com isso, o que eu quero dizer, e aqui eu vou ter a ajuda do Richard Sibbes, que viveu entre o ano de 1577 até 1635, e ele vai dizer o seguinte: não há no mundo amigo tão notável e tão agradável que nos fará tão grande bem quanto o Espírito, se o acolhermos. Eu quero lembrar você do fato de que, por Deus conhecer a nossa natureza, que procura e que vai sempre tender a nos machucar, a nos colocar em frias, foi que Deus, além de ter mandado aquele presente primeiro que nós falamos no domingo passado, de nos tornarmos seus filhos, cientes da nossa natureza, Ele manda o seu Espírito habitar em nós. Deus está declarando que nós precisamos de uma amizade. Nós somos pessoas falhas, com uma natureza depravada, que precisa de um amigo fiel, bom, que vai nos auxiliar nos pensamentos, nas atitudes, nos planos. E mais do que isso, esse amigo não é simplesmente aquele que divide o quarto conosco, que de repente ele sai para alguma atividade porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que cuidar da família, mas um amigo que não fica extra, não fica fora de você, mas fica dentro de você. É um amigo que acompanhará você onde você estiver. É um amigo que não fica preocupado com as suas coisas simplesmente, mas ele vem dentro de você, conhecendo quem você é, auxiliar você em tudo que você faz. Agora, é tão interessante como a palavra apresenta o Espírito, e de uma forma tão elegante, tão profunda, tão benéfica para todos nós. É tão interessante como nós não desembrulhamos esse presente e não vivemos a amizade que o Espírito tem oferecido para nós. É um presente que nós temos, às vezes, desfrutado, mas na maior parte do tempo deixamos de estar com Ele. Quero ler de novo essa frase. Não há no mundo amigo tão notável e tão agradável que nos fará tão grande bem quanto o Espírito, se o acolhermos.
O que tem acontecido conosco é que nós, se somos alcançados por Cristo, talvez nós não estamos dando abertura para que o Espírito fale conosco, para que Ele dirija a nossa vida, para que Ele nos conduza por um caminho de vida, de paz, de abundância, de semelhança com Cristo. Como você tem lidado com o fato de dentro de você habitar o Espírito, que é Deus, porque Ele é a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E esse Espírito veio habitar você. Você é templo dele. Como você lida com essa informação? Você tem conversado com Ele? Porque se tem alguém que pode ser íntimo seu, é o Espírito. Acontece uma cena muito interessante com Jesus, enquanto ele está andando com seus discípulos. Filipe pergunta para Jesus, pede para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ou seja, ele está falando: Jesus, mostra Deus para nós e nós estaremos ok, felizes, contentes, não vamos reclamar de mais nada, mostra só o Pai para nós. E Jesus responde para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com você, você ainda não percebeu? Jesus estava dizendo para Filipe que ele, Jesus, era o mesmo que Deus que estava com ele. E Filipe certamente deve ter ficado completamente espantado com a afirmação que Jesus fez. Mas sabe o que acontece comigo e com você hoje? Às vezes nas nossas orações nós estamos assim: Jesus, mostra-nos o Pai, mostra a sua vontade. E aí o Espírito que está dentro de nós fala: há tanto tempo eu estou com você e você ainda não percebeu? Há tanto tempo eu estou aqui dentro do seu coração, da sua alma, e você não tem conversado comigo? Você pede que eu mostre o Pai, que eu mostre Jesus, mas eu estou aqui. E mais, Ele é esse amigo tão notável, tão agradável e que nos fará tão grande bem. Mas, veja o que mais nós temos que... Está funcionando ao contrário. O meu dedo. Desculpa. Veja o que mais Cibes tem a nos dizer. Deixemos o Espírito governar nossas almas. Proceder deste modo é para a nossa segurança. Pois Ele é mais sábio do que nós, que somos incapazes de dirigir o nosso próprio caminho. E é interessante que essa sabedoria que o Cibes vem compartilhar é de que existe uma parte que é nossa nesse presente que Deus trouxe para nós, que é o fato de nós deixarmos, e é uma atitude passiva, na verdade é não atrapalhar, é não impedir, é não colocar obstáculos para que o Espírito então lidere a nossa vida. Mas o que na verdade nós estamos fazendo é colocando uma série de obstáculos e empecilhos para que esse Espírito governe a nossa alma. E como nós somos bons em encontrarmos distrações, ao invés de pararmos, onde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, e dizer para que esse que está aqui dentro: fale comigo, ore por mim, traga a vontade de Deus para a minha vida, perdoe os meus pecados, renove a minha vida. Você já lidou com Deus como se Ele estivesse distante de você? Como se você precisasse esperar que o domingo chegasse para poder pedir perdão ou para poder dizer que o ama? Sendo que esse Espírito, que é Deus, pode ser cultuado e desfrutado por você todos os dias onde você estiver. Deixemos o Espírito governar nossas almas. Mas o que será que nós estamos deixando que governe a nossa vida?
Será que não são as nossas carnalidades, a nossa vontade própria? Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha, quando disse, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. O que ele está dizendo sobre os mansos são aqueles que diante das suas próprias vontades são mansos, não agem com ela, deixam com que essa vontade vá embora. É a história do McDonald's, de um filho de um pastor amigo que perguntou para ele, pai, compra um McDonald's para mim hoje? Ele falou, não filho, não vou comprar. Pai, compra, deixa eu comer o Mac hoje, por favor, compra. Ele falou, faz o seguinte, vai lá pro quarto, deita na cama, fica bem quietinha, que passa a vontade de comer o Mac. Talvez ela estava pensando, agora nasceu, fica quietinha, daqui meia hora ele vem e traz o Mac. Mas nós temos que agir com essa vontade que está diante de nós dessa forma. Começou a dar vontade de fazer coisas que não tem nada a ver com Deus ou com o Espírito que está em você, vai ficar quietinho, fica lá no cantinho, espera um pouco, não faz ainda, até que essa vontade passe e o Espírito governe sua vida. E Ele então tem a influência sobre você. Mas você já percebeu que para os cristãos o grande problema são os impulsos? Quando nós damos vazão à nossa carnalidade ou essas vontades humanas, nos momentos em que nós estamos chateados, estamos mal com Deus, são nessas horas que a gente se esquece que o Espírito está dentro e agimos por impulso, erramos, machucamos a nossa cara, o nariz, a testinha. E depois, no dia seguinte, o Espírito que está dentro de nós começa a falar, você errou, vamos corrigir, vamos pedir perdão, vamos renovar o seu coração. E às vezes nós falamos, não, vamos ficar mais um pouco assim. Passa alguns dias, ele fala de novo, você fala, não quero. Mais uns dias ele fala de novo, daqui a pouco você diz, eu não quero mais ouvir. Fala mais comigo. E começamos a nos esfriar, a nos distanciar da presença de Deus. E esse presente tão extraordinário que Ele nos dá, fica jogado no canto. Ainda, Sibis vai nos ajudar a dizer o seguinte, que o Espírito pense em nós, deseje em nós, ore em nós, viva em nós e faça tudo em nós. Esforce-se sempre para ter essa atitude, a fim de que estejamos preparados para que o Espírito possa operar em nós. Que Ele pense em nós, deseje em nós, ore em nós, viva em nós, faça tudo em nós. Paulo vai instruir os cristãos que estavam na cidade de Roma, dizendo que o Espírito que habita em nós geme ou ora de forma inexprimível, ou seja, fala com Deus por nós. É Ele quem ora. E Paulo vai dizer, nós não sabemos orar como convém, mas esse Espírito que ora por vocês é um Espírito que vai nos conduzir dessa forma. Ainda é importante que a gente perceba então esta habitação que é o presente de Deus para mim e para você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito que vem ao nosso encontro é presente de Deus para nós. Quero ainda, nesse mesmo assunto, dizer para você, acaso, texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Ou seja, esse corpo que você tem é a habitação do Espírito, que ele está dentro de você, que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, vocês já não são mais de si mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está afirmando para todos nós
que o local onde o Espírito mora é o nosso corpo. Nós somos esse recipiente do Espírito que vem sobre nós. Quero ainda continuar dizendo, mas o fruto do Espírito é. Veja então o que esse Espírito quer trazer para a nossa vida, para a realidade da nossa existência. O fruto do Espírito, ou seja, a consequência do Espírito em nós é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A habitação do Espírito em nós, ou seja, o fato dele estar conosco todos os dias. E se nós permitirmos que esse Espírito lidere a nossa vida, conduza o nosso ser, ore por nós, direcione a nossa vida, ou seja, que nós estejamos submissos ao Espírito de Deus que está dentro de nós, o resultado é que na nossa vida surgirá amor, surgirá alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu acredito que uma das coisas para mim que mais me marca é a questão do domínio próprio. Quando eu vejo que diante daquilo que eu quero fazer, diante da minha carnalidade, eu consigo dizer não, eu consigo dizer eu vou até aqui, esse é o limite, eu não vou extrapolar, eu não vou além. E isso é uma coisa que a gente só vence quando o Espírito está nos liderando, quando nós damos a chance dele liderar a nossa alma. É por isso que nós temos muita dificuldade de dizer não à nossa carnalidade, às nossas tendências naturais, porque a gente não está dando vazão ao Espírito. Eu preciso dizer uma coisa, quem vai te auxiliar a dizer não é o seu sim para o Espírito. É quando você diz ao Espírito, eu quero a sua liderança, eu quero me comprometer com o seu caminho, é que a gente começa a encontrar forças para dizer não para os outros caminhos. Mas quando nós estamos trancados para o Espírito, fechados para Ele, nossa tendência é agir pela nossa carnalidade. E Paulo ainda nesse texto vai dizer, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ou seja, se o Espírito está te liderando, você foi feito filho de Deus, essa sua carnalidade, ela é crucificada, ela é morta, ela deve permanecer na cruz, cravada lá, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A proposta desse presente que Deus traz para nós é que todos nós devemos dar vazão, ou seja, oportunidade para o Espírito nos liderar. Porque Ele veio habitar a nós e a sua função é nos conduzir para essa vida no Espírito. Com isso, eu quero encerrar com essa reflexão também do Cibes, que é um dos pais do puritanismo. Se você quiser aprofundar mais sobre sua vida, vale muito a pena. Ele vai dizer o seguinte, ele precisa reinar, o Espírito precisa reinar. A autoridade será dada a Ele. Temos de nos submeter ao seu governo. E quando Ele está no coração, subjugará pouco a pouco todos os pensamentos altivos, revoltas rebeldes e medos desesperadores. É aqui que nós devemos agir, deixando que Ele nos lidere, dando autoridade para esse Espírito. Portanto, nossa prática deve ser submetermos ao Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, você que habita em mim, conduza a minha vida. Conduza a minha vida. Eu preciso desafiar você nessa manhã a conhecer esse Espírito, que é um presente de Deus para a sua vida. Ele não está fora de você, ele não está num texto bíblico, onde você possa simplesmente ler a respeito dele. Ele não está na teologia, na teoria, mas ele está em você, se você já recebeu a Cristo Jesus. E o meu desafio hoje para você, diante do presente espiritual que Deus te trouxe, é dedicar tempo para você se tornar íntima desse Espírito. Eu não posso fazer isso por você
E não há ninguém que possa fazer isso por você. Você é a única pessoa que pode abrir o seu coração e abrir a sua agenda, o seu tempo, para conhecer esse Espírito. A forma de fazer isso é começar a falar com Ele. Comece hoje ainda a olhar para esse Espírito dentro de você e dizer: oi, bom dia, boa tarde. É um livro famoso do Benihim chamado Bom Dia, Espírito Santo. O título é muito convidativo. Comece o seu dia falando: bom dia, Espírito Santo. Que bom que estás aqui. Que bom que está habitando dentro de mim. Que bom que me conhece. Que sabes, talvez hoje eu não consiga orar, porque eu estou chateado por isso, por isso, por isso. Mas Espírito, ora por mim. Peça a Deus por mim, porque eu estou sem forças. Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu estou animado com as obras que Deus colocou nas minhas mãos. Me ajude a executá-las. Bom dia, Espírito Santo. Me instrua sobre como eu devo lidar com a pessoa com quem eu trabalho. Me mostre como fazer isso. Bom dia, Espírito Santo. O que tenho para fazer hoje? O que eu devo priorizar? Bom dia, Espírito Santo. Eu não tenho forças para suprir as minhas necessidades. Me ajuda. Bom dia, Espírito Santo. Cuida de mim. Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu não me sinto amado. Demonstre amor por mim. Bom dia, Espírito Santo. Que a minha vida seja na tua direção. Se você quer ter um relacionamento sério e verdadeiro com Deus, que faça a diferença, você só precisa se tornar íntimo desse que está habitando em você. Esse é o presente de Deus, de número 2, que nós queremos destacar nessa série. Amém? Você consegue fazer uma oração nesse momento? Dizendo a Deus, ou a esse Espírito que está em você: vamos começar, vamos fazer diferente a partir de agora. Queria convidar você a fechar os seus olhos e falar com Ele. Lembre-se, Ele habita dentro de você. Passe alguns instantes, daí eu quero orar por você. Espírito Santo, nós te agradecemos nessa manhã por falar conosco. Mas nós temos que te pedir perdão, porque nós temos calado a sua voz e tentado viver da nossa forma, do nosso jeito, empurrando você para longe da nossa vida. Espírito Santo, você que nos conhece, por habitar em nós e saber tudo que estamos passando, toca-nos agora. Mostra-nos o teu amor. Orienta a nossa vida. Capacita-nos. Nós queremos nos entregar a Ti, Espírito Santo. Lidera-nos, guia-nos,
Transforma-nos. Nos dê força. E que todos os dias nós possamos dizer: bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Que a partir de agora a nossa relação contigo seja diferente. Peço por todos aqui, Pai. Espírito Santo, eu peço por todos que nós tenhamos uma vida diferente a partir de agora, de intimidade contigo. Nós oramos em nome de Jesus.